Olá, professores. Nessa aula nós vamos fazer um simulado sobre PPP. Geralmente, quando nós vamos estudar aí o projeto político-pedagógico, nós costumamos dividir, para ficar mais fácil a compreensão, em três tópicos. O primeiro, características gerais do PPP. O segundo, princípios. E, por último, o processo de construção, que vai abraçar ali os marcos e as etapas. Nessa aula, nós vamos dar um foco principal às características gerais e vamos gravar próximas aulas de cada um desses tópicos. Para isso, já prepare o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o nosso simulado de PPP, Projeto Político Pedagógico. Ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar. Quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. E vamos aqui para a nossa primeira questão, que diz assim: em relação à elaboração e à atualização do projeto político-pedagógico, avalie se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Geralmente, quando a gente estuda PPP, a gente divide ele nas informações gerais, né, características gerais do PPP, princípios, etapas e marcos. Então, essa distribuição é a forma mais eficiente da gente estudar. Nesse simulado, a maioria das questões vão ser de princípios gerais, informações gerais sobre o PPP, como essa questão aqui da banca FGV. Vamos aqui analisar essa afirmativa se são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa. O PPP é elaborado pelos gestores e Secretaria Municipal de Educação. Epa, já ramelou. Negativo. O PPP, o PPP, né, é a identidade da escola e por isso ele deve ser elaborado pela comunidade educacional. A afirmativa disse que geralmente muitas questões fazem isso. Dizem que o PPP vem pronto por técnicos, vem pronto por secretaria, são feitos por pessoas externas à comunidade escolar. Qualquer afirmativa que disser isso está errado. O PPP, sendo a identidade da escola, é elaborado pela própria comunidade escolar, professores, diretores, a parte dos pais, a parte administrativa. Então, toda a comunidade escolar vai elaborar o PPP. Isso aqui está errado. Próxima afirmativa. O PPP caracteriza a instituição escolar e seus sujeitos. Opa, comecei gostando. Caracteriza a instituição escolar e seus sujeitos. Recursos humanos, físicos, materiais e materiais, né, conforme a realidade da comunidade local. É exatamente isso. Isso aqui é uma característica aí do PPP. Próxima afirmativa. O PPP deve conter a definição de metas, das estratégias e do processo de acompanhamento das aprendizagens, curto, médio e longo prazo. O PPP, como um planejamento, né, como um plano, ele tem um olhar para o futuro. Então, ele deve imaginar ali, né, prever, na verdade, para estabelecer ali estatísticas, metas daquilo que a gente quer alcançar. Então, essa afirmativa aqui também está correta. Questão um vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão 2 diz assim: o projeto político-pedagógico reúne várias informações inerentes ao ambiente escolar. Portanto, para que o mesmo tenha uma gestão democrática, é necessário que o que que é necessário para que o PPP seja constituído de forma democrática? A alternativa A, a articulação entre os diversos segmentos. Entretanto, mantendo o processo centralizado. Opa, o PPP, quando a gente escuta essa palavra centralizado, na verdade é na educação de uma forma geral, né? Todas as questões ali, quando vão trabalhar a parte da educação, desde da LDB, da BNCC, quando você ouve, né, escuta e lê essa palavra centralizado, geralmente a afirmativa já está errada, porque aquilo que centraliza é o oposto da gestão democrática, né? Centralizar é o oposto de democracia. Democracia é distribuir ali funções e responsabilidades. Então, a primeira alternativa aqui já está errada. Segunda, o PPP ele tem a participação crítica de todos os segmentos da escola. É exatamente isso, gabarito aqui. Para que o PPP seja democrático, é preciso que ele tenha participação crítica ali, né, contextual, de todos os segmentos da escola. Pais, alunos, dos professores, da direção, a parte administrativa, então todos que estão envolvidos ali no processo educacional. Já é o nosso gabarito. Vamos ver aqui a próxima alternativa, vai estar errada. Criação de vínculo neutro. Opa! Duas palavras que eu gosto de destacar aqui quando a gente vai estudar PPP, que as bancas costumam colocar em prova. Uma é centralizado, centralização, então geralmente vai estar errado. E outra é neutro. O PPP ele é intencional. Anote essa palavra. O PPP ele é intencional. Ele não é neutro, é o oposto de ser neutro. Ele é um documento intencional. Apresenta ali as intenções da escola, né, da comunidade escolar. Então já está errado. A C está errado e a D, que exista divisão. Falou em divisão, essa aqui não precisa nem falar, né? Que o PPP, para ser democrático, ele deve prever, né, a divisão entre as pessoas e o planejamento e as que o executam. Então, completamente errado. Gabarito aqui da questão 2, letra B. Anota essas palavras: centralizado, neutro e intencional. Intencional é o que a gente quer, não é neutro e não é centralizado.
certo? Questão 3 diz assim: o PPP, Projeto Político Pedagógico da Instituição Escolar, é um documento interno que oficializa e normatiza o trabalho pedagógico dentro da escola. Portanto, esse documento precisa ser estruturado de maneira democrática, devendo envolver todos os pares profissionais atuantes na referida instituição. Sendo assim, sobre o mesmo PPP, é correto afirmar que você vê que são várias questões ali que trabalham as características gerais do PPP. Vamos ver ali o que é preciso conter dentro de um PPP. A alternativa A: o PPP deve ser organizado sobre a perspectiva de educação apenas da equipe pedagógica da instituição. A palavra apenas aqui, a gente acabou de ver que ele democraticamente ele precisa, para ser democrático, né, ele precisa ouvir ali a parte crítica de todos os setores e não apenas da equipe pedagógica. Então está errado. B. Refletir o PPP é tarefa essencial apenas. Ó, a gente leu aqui apenas relacionado ao PPP, já vai estar errado. Essencial apenas dos professores. Não, os professores têm ali o dever de participar da elaboração do PPP, mas não apenas eles, toda a comunidade escolar. C. O PPP deve vir quase pronto das secretarias educacionais, das secretarias estaduais de educação e ser seguido rigorosamente sem nenhuma flexibilidade. Essa aqui não precisa, nessas alturas a gente não erra mais. O PPP ele não vem ali da secretaria, ele não vem de técnico, ele não vem de lugar nenhum, ele é elaborado pela própria comunidade escolar. Então está errado. D. O PPP é construção coletiva. Começamos gostando dela, hein? Parece bonito. É construção coletiva, devendo ser organizado, estruturado, envolvendo a todas as pessoas que atuam, participam do processo, ou seja, professores, equipe pedagógica, profissionais de outras áreas, tais como secretários, dentre outros que compõem a equipe integral de trabalho, coisa de cinema, exatamente isso aqui que caracteriza aí o PPP. Então, gabarito aqui da questão 3, gabarito letra D. Questão 4. No decorrer do processo de construção do projeto pedagógico, consideram-se dois momentos interligados e permeados pela avaliação, o da concepção e o da execução. Para que possam construir esse projeto, é necessário que as escolas, reconhecendo sua história e a relevância de sua contribuição, façam autocrítica e busquem uma nova forma de organização do trabalho pedagógico. Escrito por quem? Ilma Passos Veiga. Não preciso nem dizer que a professora Ilma, ela é a referência absoluta em PPP, não só na parte teórica, né, mas em provas. Então, quando a gente vai estudar ali, assim, os teóricos que falam sobre PPP, a professora Ilma, ela é ali disparada a primeira referência e também em provas de concurso. Os conceitos da professora Ilma geralmente constam ali em questões de PPP por todo o Brasil. Então, esse aqui é uma afirmação aqui, né, um trecho do livro dela. Vamos ver aqui qual que é a pergunta. O processo de construção do projeto político-pedagógico implica um movimento de construção e reconstrução, constituído pelas etapas e marcos. O processo de construção ali do PPP, ele é dividido em etapas e marcos. Então, são três etapas e três marcos. Aqui nós estamos procurando quais são os marcos que compõem ali a construção do PPP. A alternativa A, marco administrativo, nós temos esse marco? Não consta ali como um dos marcos. Os três marcos possuem um nome dado, teoricamente, pela professora Ilma Passos Veiga Alencastro. Então, não está previsto aí o marco administrativo. Situacional, sim, e documental também não. Próximo, marco operacional ou operativo, está. Marco pedagógico não está previsto e marco situacional está previsto. Então a A e a B estão erradas. Apresentaram ali marcos que não são previstos na teoria. C, marco situacional, marco referencial e marco administrativo. O marco referencial é uma etapa. Então, dentro do marco referencial, a gente vai encontrar o marco situacional, conceitual e operativo. Se eu já tiver gravado o curso de PPP, eu vou deixar linkado aqui, onde a gente explica aí esse processo de construção do PPP, quais são as etapas e quais são os marcos, mas aqui ele misturou, colocando aqui dentro o marco referencial. E também o marco administrativo não é previsto ali nessa teoria, então está errado. A C também está errada. A D, marco operacional, tá certo? Marco situacional, certo? Marco regulamentar, não está previsto. Então, por eliminação, a gente vai chegar aqui no gabarito letra D. Quais são os marcos? Isso aqui precisa memorizar, porque são muitas questões que caem como esse aqui. Não cai nem pedindo ali características de cada uma delas. Só pergunta se você sabe quais são os marcos. Os marcos são operacional ou operativo, situacional e conceitual ou filosófico. Então, marco operacional, situacional e conceitual. Gabarito aqui da questão 4, letra E. Questão 5. Julgue o item que segue acerca das políticas públicas e da gestão democrática da escola. Vamos lá.
O projeto político-pedagógico, o PPP, da escola é o plano de trabalho das diversas equipes pedagógicas que a compõem. Olha como que a banca foi sorrateira, a banca foi sorrateira. O que que ela tentou aqui fazer? Mostrar que o PPP é formado por um conjunto de recortes, né? Por um conjunto ali de planos de trabalhos. Mas quando a gente vai analisar, o que acontece? O plano de trabalho, ele precisa ser elaborado com base no PPP. Então, o PPP, ele é referência para a elaboração dos demais documentos, dos demais documentos escolares, inclusive o plano de trabalho. Então, o plano de trabalho, ele se fundamenta, se referencia no PPP. Logo, né, com isso eles não se confundem. O plano de trabalho é uma parte mais operacional ali de ação e o PPP, ele é muito mais amplo. Ele vai ter ali estabelecer metas para o futuro, análise diagnóstica. Então, ele é muito mais amplo do que um plano de trabalho. O PPP não se confunde com o plano de trabalho. O plano de trabalho precisa ser elaborado com base no PPP. Por isso que a gente não pode dizer que eles são a mesma coisa. Gabarito aqui errado. Gabarito errado, letra. Não é letra, né? Gabarito só errado. Questão 6, questão da banca SESC. Questão boa, faz a gente pensar como funcionam ali os documentos dentro da parte educacional. Então está errado. Questão 6. Processo de construção do projeto político-pedagógico, nosso glorioso PPP, é uma forma de a escola dar sentido ao seu saber, fazer enquanto instituição escolar. Nesse processo, ações são construídas, desconstruídas e reconstruídas. Ao elaborar o seu PPP, a escola revela a alternativa A. Quando a escola vai elaborar o seu PPP, ela revela as limitações e potencialidades do corpo docente. De certa forma, quando a gente elabora o PPP, a gente acaba demonstrando ali, né? Quando a gente faz a análise situacional, a gente acaba demonstrando quais são as nossas limitações, né? Até para que a gente consiga melhorar. Porém, não é isso aí um objetivo do PPP. Então, vamos deixar ela aqui em stand-by. A alternativa B. Os conflitos entre a gestão administrativa e pedagógica. Se os conflitos estiverem escritos lá no PPP, o PPP vai ficar muito grande. Então, é melhor não constar, tá errado. C. As atribuições de cada setor, bem como os direitos e deveres de cada servidor. Isso aqui é uma das coisas que deve ser prevista, mas em regulamentos. O PPP ele não tem o objetivo de revelar. Aqui vamos procurar aqui uma resposta que se enquadre exatamente naquilo que é o objetivo do PPP. A alternativa D. Seus compromissos, suas intenções. Olha, apareceu a palavra intenção, geralmente é a alternativa correta. Essa é uma palavra que tem muita ligação aí com o PPP. Então, o PPP, no seu projeto de construção, ele revela seus compromissos, suas intenções e principalmente sua identidade e a de seus integrantes. Gabarito aqui, sem sombra de dúvida, letra D. Questão 6, gabarito, letra D. Questão 7. Leia as afirmativas a seguir. Então, aqui são 5 afirmativas. Vamos ver aí quais estão, né, verdadeiras e quais são falsas. Primeira afirmativa. Um documento que expressa os princípios que orientam a prática, certo? Baseados na participação de todos os professores, que são os principais responsáveis pela sua elaboração. A gente pode definir o PPP dessa forma? Não. Ele ligou aqui, né? Por mais que os professores, obviamente, vão participar da elaboração do PPP, eles não são ali, assim, os principais responsáveis. Não há um principal responsável, é toda a comunidade escolar. É construído de uma forma crítica entre todos os atores ali que compõem o ambiente escolar. Então está errado. Ligar, geralmente as questões vêm e falam que é especificamente ali do diretor ou da direção, ou especificamente do professor. Sempre que ele ligar o PPP a alguma categoria específica, vai estar errado. O PPP ele é coletivo, a palavra é coletivo. Então, a primeira afirmativa, errada. Segunda, o PPP, um plano da instituição elaborado a partir de um processo de planejamento participativo. Maravilha. Inclusive, essa palavra aparece bastante lá na LDB, quando ele vai falar ali de projeto político-pedagógico e gestão democrática. O PPP, ele é feito de forma democrática e precisa ser participativo. Então, está correto, uma característica do PPP. 3, um instrumento elaborado pelos sistemas de educação norteador do currículo. Opa, onde é que está o erro? Já está no comecinho, ó. Um instrumento elaborado pelos sistemas de educação norteador do currículo e da prática pedagógica das escolas públicas. O que que ele disse? Que os sistemas de educação, alguém ali, alguém ou alguma instituição fora do ambiente escolar que vai elaborar o PPP. É isso? Não. Obviamente que o PPP ele vai se fundar ali, né? Vai se basear em toda a legislação e normas educacionais, tanto nacionais quanto do próprio Estado, né? Do próprio sistema de ensino. Porém, quem elabora o PPP é a comunidade local, a comunidade escolar local. Então está errado. Próxima. O PPP é um documento que articula a participação de todos os envolvidos com a realidade escolar.
Pais, professores, alunos, funcionários e representantes da comunidade. Certíssimo, é exatamente isso. Então, está correta a 4. 5. Uma estratégia de gestão democrática. De uma forma geral, né, grosso modo ali, a gente pode dizer que o PPP é uma estratégia de gestão democrática. Então, também está correto. A gente vai ficar aqui com correto a 2, a 4 e a 5. Vamos ver se tem essa resposta? Dessa forma, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B, a 2, a 4 e a 5. 2, 4 e 5. Questão 7, gabarito letra B. Questão 8. Outra questão aí que vai trabalhar os marcos, ali, que são as etapas de construção, né? Na verdade, a forma de construção do PPP. Etapas e marcos. Vamos ver aqui agora características dos marcos. Questão 8. Com relação ao item do PPP, concepção do projeto secretariado da escola, relacione os marcos listados a seguir às suas respectivas caracterizações. Aqui nós temos mais uma questão que está trabalhando aí, os processos de construção do PPP, dividido ali em etapas e marcos. Nessa questão, ela está pedindo para a gente caracterizar, né, apresentar características de cada um dos marcos. O primeiro é o conceitual, segundo operacional e terceiro situacional. Lembrando que o marco conceitual tem a ver ali com a parte teórica, né, com as concepções que um determinado estabelecimento de ensino adota. Então, qual é a tendência pedagógica que essa escola vai ter? Quais são os autores? Então, toda a parte teórica que vai fundamentar esse estabelecimento educacional, marco conceitual. Marco operacional tem a ver com a ação. Como nós vamos chegar onde nós queremos chegar? O que nós vamos precisar fazer? O que será realizado? Então, a ação necessária, marco operacional ou operativo. E por último, o marco situacional, que é uma análise da nossa realidade. Tudo bem que nós temos um objetivo de chegar em determinado ponto, mas qual é a nossa realidade hoje? Fazer um diagnóstico da nossa situação atual. Eu gosto muito dessa questão, daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Vamos aqui agora encaixar aqui um, 2, 3, que é a primeira coluna, com cada uma dessas afirmativas. A afirmativa um: estabelece relações entre os fundamentos teóricos. Você vê que depois que a gente tem uma explicaçãozinha já fica mais fácil, né? Estabelece relações entre os fundamentos teóricos adotados, os instrumentos de gestão democrática e os princípios de intervenções na prática pedagógica. Quando ele falou aqui em fundamentos teóricos adotados, já é marco conceitual. Então aqui é um marco conceitual. Próximo. Define as propostas e linhas de ação. Ação, ó, linhas de ação do trabalho pedagógico escolar, na perspectiva pedagógica, administrativa, financeira e político-social. Toda vez que a afirmativa falar em ação, em execução, o marco operacional. Então, dois. Um, dois, por último já vai ser o três, que é o marco situacional. Apresenta um diagnóstico da escola e de suas especificidades, ao contextualizá-la, ó, diagnóstico, ao contextualizá-la em relação à realidade sociopolítica, econômica, cultural e educacional. Ao invés de você procurar memorizar todo o conceito, é melhor memorizar algumas palavras-chave. Então, falou em alguma coisa teórico, concepções, é marco conceitual. Falou em ação, em execução, é marco operacional ou operativo. Falou ali em diagnóstico, em realidade local, atual, então é marco situacional. Então, vai ficar aqui um, 2, 3. Gabarito letra A. Um, 2, 3. Eu gosto dessa questão porque o gabarito veio errado e é difícil ganhar da banca FGV, mas a gente entrou com recurso e eles mudaram o gabarito aí e deu certinho. A gente conseguiu, os alunos aí conseguissem acertar essa questão, né? Quem tinha acertado pontuou nessa questão. Então, aqui foi 1-0 aqui para nós, versus a banca FGV. Então, questão 8, gabarito letra A. Questão 9. Sobre o projeto político-pedagógico da escola, glorioso PPP. Assinale V para os verdadeiros e F para as falsas. Vamos aqui nas afirmativas. Primeiro, o projeto político-pedagógico da escola é um agrupamento de planos de ensino. Porque a gente fez uma pergunta parecida agora há pouco, né? Ligando ali o PPP ao plano de trabalho. E aqui ele disse que o PPP é um conglomerado, é uma junção de vários documentos. E não é isso. O PPP é um documento intencional, projetado, realizado especificamente com a sua finalidade. Então está errado, não é uma junção de documento. Aqui já tornou a alternativa errada, já paro de ler. Próximo. O PPP é um processo permanente de reflexão. Pá, já gostei. É um processo permanente de reflexão sobre os problemas da escola e ainda propicia a vivência democrática necessária para a participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania, coisa de cinema, uma das características do PPP, uma das formas que a gente pode descrevê-lo.
Próximo. Todo projeto pedagógico da escola é também político, sim, por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária, e ainda pelo compromisso com a formação do cidadão para a sociedade. Lembre-se bem que político aqui não é partidário. Toda vez que você ver uma questão, vir, né, uma questão, e tiver escrito que o PPP ele é partidário, tá errado. O PPP ele não é partidário, não está ligado a partido político. Ele é político na concepção de formar um cidadão atuante na sociedade, com um olhar para a sociedade, que não é isolado da sociedade. Essa ideia é de política, não a ideia de partido político. Então, ali, o PPP não é partidário, mas é político. Então, está corretíssimo. Próximo. Os princípios norteadores da abordagem do projeto político-pedagógico, que norteiam a organização do trabalho da escola democrática, pública e gratuita, passa pela igualdade de condições de acesso e permanência, pela qualidade para todos e pela valorização do magistério, entre outros. Não estão aqui todos os princípios, e os princípios são de memorização obrigatória, caem muito. Eu vou trazer aqui um simulado só com questões de princípios, de PPP, de princípios de PPP, para você ver como que eles são cobrados, mas dentre esses princípios, o que estão aqui na questão está correto. Então, afirmativa correta. Princípios norteadores aí do PPP. Gabarito da questão 9 vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Gabarito, letra D. Questão 9, letra D. Nossa última questão diz assim: o PPP é um documento que norteia as ações de toda a comunidade escolar e constitui uma importante ferramenta para o planejamento e acompanhamento das atividades. As descrições a seguir expressam a relevância do projeto político-pedagógico, exceto incorreto, a gente vai lá e destaca, marca uma setinha, risca bem, para a gente entender que está procurando a errada. Vamos ver aquilo que não se refere a características do PPP. A alternativa A: documento legal e político que representa a identidade e missão da escola. Coisa de cinema com uma característica básica, uma descrição, na verdade, daquilo que é o PPP. Então, B, tá certa. B, elenco de valores a partir da visão de mundo de diferentes agentes. É exatamente isso, né? Construído de forma coletiva. C, acordo coletivo, ó, palavra boa, que revela um propósito ou ponto a se chegar. Também podemos escrever o BPP assim, então também está correto. D, conjunto de propostas, não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Conjunto de propostas que determina princípios, metas, medidas, prioridades, funcionamento, perspectivas e proposições. É exatamente isso. Um conjunto de várias propostas intencionais para que a escola chegue, né, alcance um ponto determinado. Então está correto, está correto. Só não pode falar que ela é formada ali por recortes de documento. O PPP ele é construído de forma intencional. Então, a questão, o gabarito aqui já vai ser a letra E. Vamos ver onde está o erro. Alternativa E. Guia rígido. Essa palavra aqui já mata. Guia rígido que define o modo como os conteúdos serão trabalhados com os alunos. Aqui nós temos dois erros. O primeiro, que o PPP não é rígido, ele é flexível. Então, a palavra que tem a ver com o PPP é flexível, ele é mutável, né? A gente pode ir mudando conforme a nossa realidade escolar for se transformando. E ele não vai estabelecer ali os conteúdos que vão ser trabalhados em sala de aula. Esse é um documento, esse é um outro documento que vai prever. O PPP ele não tem aí essa finalidade específica, né, de estabelecer de uma forma rígida o que cada professor vai ensinar. Isso vai ser delimitado ali em outros documentos escolares, de uma forma democrática, conforme a liberdade ali de cada professor, de cada sistema de ensino, de cada currículo. Então, isso é definido em outros documentos. E o PPP ele não é rígido. Então, questão 10, gabarito letra E, estávamos procurando a errada. E esse foi o nosso simulado desta aula. Eu procurei misturar ali 4 questões difíceis, 3 fáceis e 3 médias, porque essa é a proporção que as bancas geralmente trazem em suas provas. Bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o combo completo, onde você vai encontrar ali todos os nossos materiais. LDB, UECA, Educação Especial, PNE, Desafio 600 completo, uma coletânea ali com todos os resumos teóricos necessários para que você faça uma boa prova. Sendo assim, termina essa aula e nos vemos no próximo encontro.